que agora, finalmente, depois de o cara ter pegado Covid, aí chovido direto, eu acho que agora, finalmente, eu acho, aí não coloco mais certeza de nada. Acho que agora, finalmente, a gente vai ter um negócio aqui que vai ser, acho que eu vou, não sei como que é, né, só vendo. O cara vai contar a história das pessoas, alguma coisa do tipo. Então vocês acompanhem, se caso você estiver já alertando, eu alerto porque tem gente que não gosta. Se vocês não gostam de ver coisa de cemitério, se vocês têm algum tipo de preconceito, é bom evitar ver o vídeo, pular, porque só não vai compensar para vocês. Mas vamos lá, agora eu não sei se eu cheguei primeiro, mas agora vamos esperar aqui galera chegando, vamos ver o que vai ser. Amigão. E aí, cara? E aí, Holden? Versão 2. E aí? Vem cá. E aí? E aí, criança? Vamos, cara. Aqui já tem um cara aqui me acompanhando aqui, ó. Holden versão 2.0. Carinha acompanhando aqui, ó. Aí 60 galera tudo vindo aqui, falando um oi pra mim. Olha só. Olha, saca só. Oi. Já o resto da galera, o negócio vai começar aqui. Então a partir de agora é o cara que vai falar direto aqui. Então, bora lá. Eu sou nascido em Campinas, mas eu trabalho em São Paulo, estava em Campinas de home office. Falei, poxa, não tem nada parecido em Campinas. Comecei a reunir as histórias de Campinas. E depois que a gente reuniu um número legal de histórias, começamos a levar elas para a internet, em capítulos de radionovela. A gente falou, por que a gente não leva o pessoal para esses lugares, onde são, na verdade, o palco dessas histórias? A gente de vez em quando faz seresta. Então, a estátua dele está ali, o busto dele está ali. De vez em quando ele faz seresta, que a gente ainda não pegou porque ele começa um pouquinho mais tarde. O nosso passeio é às 7, ele começa depois das 11, meia-noite. Ele vem um pouquinho mais tarde. A gente combina qualquer dia de fazer um passeio à noite para ouvir ele tocar. Mas a gente não vai ver, mas ele de vez em quando aparece aí. E aí aqui, além disso, além de toda essa condição geográfica e histórica interessantíssima de Piracicaba, a gente teve a luxuosa parceria do Maurício e do... Bom, agora eu vou começar aqui, vamos entrar, vou começar a saber da história do local. Então, vamos lá. Vai estar escuro aqui, mas na edição eu vou conseguir colocar a luz para vocês, entendeu? Então, não se preocupe com isso. Vamos lá, então. Sofia, meu rosto surtava, mentira. Eu estou surtando. Agora estamos com a minha nova. É o happy hour dela. Nossa, ali já deu umas boas-vindas já pra gente, né? Essa lanterna sua é ótima, que você vai pegar escorpião. Eu trouxe o violeta. Então, a gente vai ver escorpião. Tá vendo? Tem ali. É, barato. É reunião. Não presta atenção nela. Você quer segurar? É o horário que ela sai, né? 7 horas da noite, pra ir pro bar. Ela vai participar também. Um double chopp aqui no Happy cemitério. hour. Happy hour de barato. Salgadinho de
petisco de graça e double chopp. Como eu falei, o cemitério que existiu, onde hoje é o Colégio Assunção, antes de ser o Colégio Assunção, era recebia as irmãs de São José, que é esse túmulo delas, que não estão mais presentes em Piracicaba. As irmãs de São José saíram de Piracicaba e eles... A Irmandade de São José recebeu ali, depois com o Dutra, o Miguel Dutra, a Irmandade da Boa Morte faz o cemitério, que fica o cemitério da classe mais abastada e dos clérigos. Então, ali é a sepultura das Irmãs de São José, que ficaram na cidade até os anos 70, até os anos 60, depois os salesianos chegam e assumem aquela região. Então, ali foi o terceiro cemitério de Piracicaba, que era o cemitério da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte. Então, por isso o nome da rua Boa Morte é por conta da Irmandade e, consequentemente, do cemitério que ali existia, da Irmandade da Boa Morte. Que ninho de barata! Tá ali. Tá ali. Pessoal, aqui a gente tem então o túmulo dos heróis de 32. Então, só lembrando aí das aulas de história, em 1930, né, quem era o presidente do Brasil foi Getúlio Vargas, né? Ele tomou o poder com um golpe, quebrando então a hegemonia de São Paulo e Minas no governo. Quando o Getúlio Vargas assume, ele centraliza totalmente o poder nas mãos federal, né? Então todos os estados eram obrigados a prestar contas para o governo federal, eles não tinham muita liberdade. E São Paulo, que tinha seu próprio estado, sua própria economia cafeeira, começou a se incomodar com isso, né? Também tinha alguns estados que o Getúlio Vargas colocava interventores, como se fossem governadores hoje. E o interventor de São Paulo não era paulista também. Então, tudo isso começou a incomodar os paulistas, né, as cidades paulistas. Então, eles começaram a fazer alguns protestos para que houvesse mais liberdade econômica e fazer uma nova Constituição para o Brasil, né, que desse mais poder para os estados e não só centralizado na mão do poder federal. Em 32, um desses protestos em São Paulo acaba em tragédia, né? Então, morrem 4 estudantes nesse protesto, que é o Martins, o Miragá e o Drauzio Camargo, né, o MMDC. Quando morrem esses 4 estudantes, então São Paulo decide pegar em armas e lutar contra o governo federal, exigindo uma nova Constituição para o Brasil. Quase todas as cidades paulistas mandaram soldados para o fronte, né? Então, o fronte principal era ali na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas e São Paulo. E Piracicaba não foi diferente. Daqui de Piracicaba saíram em torno de 600 a 800 pessoas para lutar nessa guerra. E desses 600 a 800, não só soldados, mas também mulheres enfermeiras, cozinheiras, costureiras, né, para ajudar esses soldados. Desses 600 morreram 17 pessoas de Piracicaba. E alguns deles estão sepultados aqui, ó. Então esse aqui é um mausoléu que homenageia essas pessoas que lutaram para a Revolução de 32. A guerra dura mais ou menos uns 3 meses. São Paulo fica sozinho, sem apoio nenhum de outro estado do Brasil, e acaba perdendo a guerra. Só que ele acaba perdendo a guerra, só que ele consegue então a vitória moral, que o objetivo dele, que era a Constituição nova, ele consegue então 2 anos depois, em 34. E aí o Brasil faz uma nova Constituição, com maior liberdade para os estados, né, com poder menos descentralizado. E São Paulo, então, obtém essa vitória em 1934. E nessa Constituição, uma das causas bastante importantes que teve foi a permissão do voto feminino, né? Que até 1932 as mulheres não podiam votar. Então, a partir dessa Constituição, as mulheres conseguem esse poder de voto. E o Paulo me falou hoje, né, Paulo, que hoje é o dia da comemoração do voto feminino de 32, né? Então, a gente está comemorando graças a esses soldados que saíram daqui, né, do estado de São Paulo, para lutar contra o governo. Mas eu achei o túmulo do primeiro craque de futebol brasileiro, chamava Arthur Friedenreich. A maioria das pessoas não vai conhecer, não vai lembrar. Ele foi inclusive o primeiro rei do futebol, foi Arthur Friedenreich, considerado pela France Press antes do Pelé. E o Arthur Friedenreich, ele foi convocado na Revolução de 32 e ele liderou um pelotão de 800 atletas.
todos os atletas de São Paulo foram convocados para lutar e ele que liderou esse pessoal. Tinha uma curiosidade aí. Eu acho legal essa história do voto feminino, porque puxa uma ideia de uma história aqui que eu fiquei super surpreendido quando eu comecei a estudar as histórias sobrenaturais de Piracicaba, que o apelido de Piracicaba, Noiva da Colina, é exatamente uma história sobrenatural. Eu achei super legal. E também tem a ver com uma história de uma noiva fantasma. Pra quem não sabe a história da Noiva da Colina, e também, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu vi um cara de fora para contar a história de Piracicaba para os piracicabanos, essa é a minha pretensão. Eu só quero mostrar para vocês o quanto são legais as histórias de vocês, a ponto de, poxa, eu replicar e adorar contar isso em todo lugar que eu vou. Mas a história dela era de uma moça chamada Iraci, e se gostava muito de flores, e eles estavam lá, não sei o que, namorando. Ela viu uma flor linda, a flor mais bonita que já tinha visto na vida, no meio do rio, entre as pedras. E ela olhou, os dois olharam, o Ari sabia que ela gostava muito de flor, e aí ela olhou para ele de um jeito, mostrando que queria a flor, mas ela jamais pediria para ele ir lá buscar, se arriscar para isso. E ele percebeu isso e falou: não, deixa, eu vou lá buscar a flor para você. E ele foi. Então ele foi atravessando com o maior cuidado do mundo entre as pedras, e a hora que ele chegou perto da flor, a flor era tão bonita que ele perdeu a concentração, escorregou, caiu, foi arrastado pela correnteza, bateu nas corredeiras, não sabia nadar, e mesmo que soubesse, não ia conseguir mudar o destino dele. E ela foi correndo na margem do rio atrás dele, tentando fazer qualquer coisa, gritando, e ele indo embora. E aí, no último suspiro de vida dele, ele subia e abaixava na espuma, ela só conseguiu mandar um beijo e pedir para Deus o receber em seus braços. Tudo bem. Ela continuou, ela voltava todas as tardes para chorar, e ela continuou fazendo isso até sua morte. Depois que ela morreu, ela continuou também fazendo isso. E é por isso que a história da Noiva da Colina é uma história de noiva fantasma, que ela não perdeu o hábito de ir lá chorar a perda do Ari, e ela é ouvida pelos ribeirinhos, pelos pescadores. E eu acho essa história muito legal, porque ela é uma história de noiva fantasma. E vocês sabem por que existe história de noiva fantasma? Já que a gente está falando da potência, voltar o resto da vida, por que ela está condenada àquilo? Por que ela não pode ir para frente, arrumar outro noivo, viver? Ela precisa ser condenada, porque isso estava no subconsciente das pessoas, estava no imaginário popular. Beleza? Vamos? Só falar. Como o Maurício falou na entrada, o cemitério tem muito simbolismo. Aqui, por exemplo, no túmulo dos mausoléu, a gente tem uma coluna partida. Se você encontrar em algum lugar uma coluna partida, uma árvore rompida, quer dizer que é a vida que foi interrompida, porque como uma árvore viva, quando ela é cortada, ela morre. Então, colunas, árvores cortadas são símbolos dessa ruptura. A gente tem um livro com a lei, e você vai encontrar esculturas religiosas, esculturas de anjos, esculturas que não são de anjos, são de ninfas, enfim. E outra coisa, falando sobre os enterramentos nas igrejas, quando a igreja católica tira os mortos da igreja e leva para o cemitério, o que as pessoas começam a fazer? Construir suas próprias igrejas. Então a gente vai encontrar muitas capelas que foram a forma que as pessoas encontraram de continuar sendo sepultadas dentro das igrejas. Claro, nas suas próprias igrejas. Então, a gente tem algumas capelas, tirando as capelas de irmandade, algumas capelas privadas que foram construídas com esse fim, de ser uma igreja particular para continuar enterrando os mortos dentro da igreja dele. Bom, vamos continuando aqui. Infelizmente tem muita barata nessa região. Tem uma chuva de barata aqui. Eu não vou filmar pra vocês, senão toma strike. Mas o negócio tá feio aqui, olha. Desviar de tudo. Olha, tem show de barata aqui. Tá louco. Mas faz parte. Então, ai, quase pisei num show de barata aqui novo.
a parte que vem com Rider aqui. Ah, porque olha, cada canto tem uma barata. Tô me sentindo no Last of Us aqui. Já achou algum escorpião? Não, mas sou barato, então tá safe. Lá pra baixo acho que vai ter mais. Eita. Não vai achar. Até que é barato. Você tem que andar com o Rider, senão. Então pra ser assustador é mesmo, né? Não falou por qual motivo, mas quem tem medo. Eu acho que eu devia ter, devia ter trazido um estoque de O paciente Rider. vai ajudar muita gente a trabalhar os próprios medos e os próprios traumas. As baratas, né? Tem medo de barata, hoje tem um dia propício para tentar trabalhar isso. Respirar. Pode respirar muito fundo, senão elas... É, a gente tá respirando barata agora, né? Então vai de boa, não tem problema. Como eu falei lá fora, a Igreja Católica era responsável pela morte e os sepultamentos. Então quem não era católico, onde era sepultado? Ou nas suas próprias fazendas, sítios, mas eles não podiam ser enterrados nos terrenos da Igreja Católica. Então, em 1860, os alemães protestantes solicitam uma área para fazer o seu cemitério. Tanto que aqui é conhecido como o bairro dos Alemães, justamente pelo grande número de alemães. E eles conseguem uma área para construir o seu cemitério. Essas são as sepulturas remanescentes daquele período. A mais antiga, aquela lá atrás, de 1869. Eles solicitam 1860 e aquela é de 1869. Eu não sei se provavelmente existiram outras anteriores que foram destruídas. Então aqui é o começo desse cemitério. É aqui que começou esse cemitério. Segundo livros de relatos, existia um muro ainda que separava esse lado dos protestantes do outro lado. Então, apesar desse cemitério ser concebido para ser um cemitério público e laico, ainda existia um muro que separava esses dois lados. Em São Paulo e outros lugares você vai conseguir, dentro do cemitério da Consolação, se não me engano, tem Consolação, no cemitério de São Paulo você tem divisões ainda de irmandades, divisão de espaços que não eram espaços católicos. O cemitério, o cemitério da Consolação, embaixo do cemitério da Consolação tem o cemitério dos protestantes, que é o que acabou fazendo às vezes disso antes do primeiro cemitério. Então aqui é o embrião do cemitério. Eu e o Maurício solicitamos o tombamento dessas sepulturas para elas não serem destruídas. Está em processo. Segundo a legislação, quando se pede o tombamento, mesmo que não saia, enquanto não tenha um parecer, elas estão protegidas. Então, espero que não sejam destruídas. Mas aqui é o embrião do cemitério da saudade. Aqui começou tudo. E o legal de ver esse choque de culturas e de etnias e de países, de estrangeiros com as pessoas locais, faz a gente lembrar de uma história que eu acho muito interessante, que é a história, não sei se vocês já ouviram, o turco que comia criança, que é um precursor do homem do saco. Era um turco, imagina, quando os povos do Oriente Médio chegaram aqui, foi uma baita confusão, porque eles não falavam português e quem estava aqui também não falava árabe. Imagina, árabes, né? O árabe e vários outros dialetos. E houve um problema de convívio muito grande entre as pessoas, entre os locais. E essas pessoas que vinham do Oriente Médio vinham de vários outros lugares. E o que se fez imediatamente? Reduziu-se todas essas pessoas que vinham do Iraque, às vezes do Irã, da Síria, do Líbano, a turco. E eles começaram a prosperar muito, porque eram grandes mascates, né? Tinham um sucesso, tinham muita prosperidade econômica.
E isso também contribuiu muito para o problema que eles tinham, porque eles começaram a ganhar dinheiro em cima de quem estava aqui. E aí, todas as crianças que desapareciam nesse período eram creditadas a crimes, supostos crimes cometidos por esses turcos. E eles diziam que eram turcos antropófagos. Então, como chama a avenida, que eu sempre esqueço o nome? Dr. Paulo de Moraes. Dr. Paulo de Moraes, ele ficava escondido numa árvore. A criança que passasse desacompanhada dos responsáveis, dos seus pais, ele pegava, enfiava num saco, levava para um ato, picava a criançada e comia as crianças, virava churrasco. Muito bem, tentando achar um jeito delicado para falar pra vocês, meu bem, virava churrasquinho. Tá bom? O negócio complicado aqui é barata, mas o resto, se elas não voar, tá ótimo. Então, sossegado. Por enquanto não encontrei nenhum escorpião aqui, então tá safe. Mas, caramba, você vê um show de barata aqui que não tem cabimento, cara. Mas fazer o que? Faz parte. É o sacrifício que você tem que fazer. Aí, ó. É um show de barata. Acho que vou ter que cortar isso na edição, senão problema aí, galera, tá aqui, ó. Mas vamos lá. Até agora, no momento, nenhuma barata sobre mim, então tô de boa. Mas é pra cá. Você tem que desviar aqui, ó. Você tá sentindo. Você gosta de jogar Last of Us ou já participou de uma coisa assim, ó. É praticamente isso, ó. Show de barata, gente. Ó. Não, vou ter que cortar a edição, né? Que senão ela toma um strike bonito. Não, vim durante o dia já. O que elas comem? É limo? Ah, come, acho que defunto, né? Sei lá. Vai, bicho. Bichinho campinho que, né? Veio jogos portugueses aí, veio, opa, vamos lá, país, vamos lá, vamos para outro canto do mundo. Vamos chegar aqui, opa, gostei daqui, agora pro outro. Eu como geólogo ainda até dos trilobitas, mas tudo bem. É, tá valendo. É muito. Caramba. Caramba. Eu entendo porque cemitérios não ficam abertos à noite. A pessoa visitava, vai levar, a barata chega assim, ó, vai, vamos, vem. Vem aqui jantar. O problema é que o pessoal já assalta durante o dia, mas não. Então, noite. Bom, pra quem já assistiu aquele filme das baratas, que tem que ser treinado, né? Então. Gente, é tanta barata aqui que eu nunca imaginei. Já fui tanto cemitério à noite aí, quando era mais novo ainda, mas. Aqui tá de parabéns. Vai, bicho. Esse aqui eu já entrei à noite. Já entrei muitos anos, quando o humor não era alto ainda. Mas, aí, tem que desviar. Elas fazem tipo um mutirão, né? Eu tenho que falar, porque, nossa, pior de tudo, tem fobia com esses bichos. Eu tô aqui, ó, respirando fundo. O medo agora acaba. Mas vamos lá, o que temos aqui? Que não condiz com a grandeza do homem que está enterrado aí, que é o Tales Castanho de Andrade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Tales, ele é o precursor da literatura infantil no Brasil, antes de Monteiro Lobato. Em 1919, ele já escreve um livro sobre literatura infantil, e o Monteiro Lobato vai escrever Rei, Nações e Narizinho só em 21. Então, ele é a primeira pessoa que faz literatura infanto-juvenil no Brasil, né? É pouco reconhecido, agora está um pouquinho mais conhecido. E ele está enterrado aqui, num túmulo totalmente simples. A gente não sabe o porquê também, né? Até por esse desconhecimento até dos próprios piracicabanos. Mas é o primeiro a escrever então histórias infanto-juvenil. E também o primeiro a ter a temática do meio ambiente. Então ele tem o livro lá Saudade e tem o livro A Filha da Floresta, que fala sobre o meio ambiente, né? Então ele já é o defensor do meio ambiente desde 1919 com os seus primeiros livros. É uma saga da barata, vamos lá.
Eita, rapaz, vai começar aqui já. Mas então lá. Sai. Mas gente, vou ter que cortar tanta coisa na edição aqui que pra não mostrar barata pra vocês, porque senão vocês vão pular o vídeo, isso é certo. Nunca imaginei esse cemitério aqui com tanto bicho. Tá louco, eu acho que é o calor, alguma coisa, não sei. Mas vamos lá. Durante o dia elas ficam... Se escondem, né? Isso aqui não é um cemitério, isso aqui é uma barataria, sei lá. Uma coisa do tipo. Não tá aí, ó. Pisando no chão. Só não tô filmando o chão, que senão eu fico me cagando aqui de medo, então. Vamos lá. Vamos que é metade do vídeo. Aí, ó. Acho que eu conheço a rua. Bom, gente, vou parar um pouco aqui. Bom, gente, continuando aqui. Pelo menos vou extrair aqui vendo a lua, né? Falando, achando que é bonita, só pra não ver aquele chá de barata. Ó, o pessoal tudo atrás, os guias tá tudo lá na, tá tudo lá na frente. Pô, já são acostumados com as baratas aqui já, do jeito, acho que puder ter cobra no meio do cemitério que já for. Mas, vamos indo. Vocês me acompanhem, gente. Nossa, vi um barulho aqui. Olha um cheiro barato. Vamos lá. Tem bastante gente, não é pouco não. Ó. Bastante gente aqui no caminho. Não é pouco não. Mas em que sentido tu acha que é melhor? Acompanha. Vai ficar grande o vídeo, mas bom, sai, bicho. Aí, chegamos no local aqui. A família dela já morreu. Deve ser a parte de eles detetizam. Pode ser. Não tem barata. Não fala que elas vêm. Aqui a gente tem a primeira mulher a ser eleita no voto direto em Piracicaba, vereadora. Ela era negra, ela foi a primeira mulher a ser eleita e ela lutou muito, apesar que a gente estava conversando agora ela fazer parte da arena. Era. E ela lutou muito pelo direito dos pobres, dos negros, e ela foi reconhecida como uma mulher de garra. Ela teve ela ganhou 3 ou 4 eleições, e depois ela perde um filho, e ela, com essa perda, ela abandona a política, e aos 58 anos ela se forma em direito para advogar para os pobres, para os negros e a comunidade carente. Recentemente, a tribuna da Câmara dos Vereadores recebeu o nome de Tinha Penese em homenagem a ela. Então, é uma mulher muito importante na nossa cidade, que é pouco conhecida, é pouco falada, e a gente está sepultada aqui e tem uma grande relevância para a cidade. E aproveito para falar do cemitério, que o cemitério é o reflexo da cidade. A gente vê os prédios na cidade. Lá fora é a cidade dos vivos, aqui é a cidade dos mortos. E a gente também, como na cidade dos vivos, a gente tem o centro, as áreas nobres, a gente tem a periferia. E a gente consegue entender, aqui é a periferia do cemitério. Aqui é diferente das sepulturas principais lá, dos políticos, empresários, barões. Aqui é a periferia. É claro que hoje já não é mais periferia, porque com a demanda, os valores de sepultura, aqui já não é mais
periferia. Mas, pensando na lógica da cidade dos vivos, né, se começa com o centro, sempre as áreas periféricas vão se expandindo. Então aqui foi considerado periferia. E a Editinha está sepultada aqui, quase no muro de divisa do cemitério. Então, é uma mulher importante, mulher negra, que lutou pelos direitos das mulheres e o direito dos pobres na cidade de Piracicaba.